Salve rapaziada, esse é o primeiro Pridecast, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Iago Gonzalez, meu mais conhecido como Pride. Eu sou coach de LoL, trabalho faz um ano e alguma coisa na Scarfire e eu trabalhei no último split pela CNB Infinity, a segunda line da CNB. O time era Ryoga, Piquin, tudo mais. Eu resolvi fazer esse podcast aqui para poder mostrar mais o meu trabalho para todo mundo. Eu tava bem na dúvida se eu ia fazer entre conteúdo mais avançado e conteúdo mais básico, mas acabei optando por fazer conteúdo mais avançado. Então eu já vou começar num tema que eu gosto muito de falar, talvez seja a coisa que eu mais gosto de trabalhar. Nada melhor do que um tema desse para começar. Eu tô engasgando um pouco, peço desculpas. Eu vou falar sobre comunicação. Muitos times até um nível relativamente alto, eu boto fé que poucos times do T3 tem uma comunicação muito boa, poucos times do T2 talvez tenham. A comunicação, a maioria dos jogadores vê ela como irrelevante. Irrelevante não, eles não veem tanta importância nela quanto a maioria dos coaches vê, acredito eu. Pelo menos na minha experiência. Isso é porque ela vai atrapalhar um pouco sua mecânica. Isso é fato, você vai tá menos focado apenas na sua gameplay, mas ela é mais importante do que qualquer coisa dentro de jogo. O conceito de macro é trabalhar de diversas formas, mas a comunicação é o que faz ele rolar, tá ligado? Então, tipo, você tem que pensar que um time vão ser 5 pessoas, cada uma cresceu num lugar, teve um conhecimento, aprendeu LoL de um jeito, um joga desde a Season 3, um outro é mais talentoso, ele joga desde a Season 7, pegou Mestre, GM, Challenger, whatever. As pessoas têm diferentes conhecimentos, passaram por diferentes fases do LoL e as pessoas têm diferentes visões do jogo. A comunicação ela vai deixar de ser tão importante a partir do momento onde você tiver um time onde os 5 jogadores têm o mesmo conhecimento e a mesma visão de jogo. Então você não vai precisar comunicar tantas coisas. Isso é extremamente improvável de acontecer. Eu acredito que praticamente nenhum, talvez 1, 2, 3, talvez 5 times do mundo, isso inclui Tier 1 de grandes ligas, aconteça. Sempre vai ter um cara que tem um conhecimento muito bom de lane, sempre vai ter o jungle geralmente vai ser o cara que vai ter o conhecimento do early game, um outro cara vai saber o lane assignment. São diversos conhecimentos que são juntos numa equipe, que são 5, vocês têm que funcionar como um pro bagulho dar certo. Então é aí que entra a importância da comunicação. Você tem que pensar que todo mundo vai estar o tempo todo tomando decisão. Por mais que você esteja indo farmar um minion, o primeiro ponto é que você tem que saber por que você está indo farmar aquele minion. Então se você está indo farmar aquele minion, o que isso vai agregar no jogo? Quer dizer que, tipo, se o outro cara não for farmar esse minion, você vai ter pressão. Você vai começar a pegar uma pressão. Se você ficar fazendo isso de brain dead, você vai matar outro, vai matar outro, vai matar outro, e eventualmente sua lane vai puxar e você vai ter pressão. Então, você precisa estar comunicando tudo que você faz e você precisa que seu time esteja comunicando. Porque se você for ter pressão, beleza, você não tem visão do jungle, você é um ADC, você está, vamos lá, de Lucian, você está contra uma Vayne. Você consegue puxar a hora que você quiser. Se você quiser mais ou menos puxar, ela não consegue te contestar. Então, tipo, você vai lá, vai estar puxando a lane. Se você não tem visão do outro jungle e seu jungle tá, por exemplo, no top side, tá indo gankar top, ele acabou de resetar, você vai estar se expondo e você vai ter uma pressão que não é uma pressão útil, que a gente chama. Você vai ter pressão e ela não pode ser utilizada, porque seu jungle tá base ou seu jungle tá longe. Então, você vai estar fazendo uma ação sem informação do seu time, ou se você receber informação, você trabalhou isso errado, isso é comunicação, que você vai estar... Então, o seu time está desinergizado, entende? Tipo, o seu jungle tinha uma ideia, eu vou farmar esses campos, vou pegar tanto de gold, de XP, vou pra base, porque depois eu vou conseguir fazer alguma coisa, enquanto você não. Você só pensou, vou puxar bot. Se isso não for bem comunicado e trabalhado, isso vai gerar problemas. Você tá puxando uma lane sem você ter o seu jungle ali pra aproveitar, ou pelo menos te dar um cover, caso seja uma lane, tipo, você tá de... Desculpa, galera, eu tenho uma tosse muito forte. Você tá de Caitlyn Jana contra Vayne Brown. Tipo, você vai puxar a lane pra cima, você consegue macetar a torre do cara, você consegue destruir o jogo pelo bot ali, você consegue amassar muito. Então, tipo, o seu jogo não precisa gankar ali. Talvez nem seja tão... não valha tão a pena você divar ali, porque, tipo... é certo que você vai conseguir estragar a lane no 2v2. Talvez num dive, vocês façam alguma coisa errada, aí entra a mecânica, que é um fator... ele não chega a ser um RNG, mas ele é perigoso, você pode errar, você pode moscar só, não planejar, você pode tomar um multiplay também, o outro cara pode jogar bem, e aí você vai estar entregando a vantagem. Então, tipo,
Eu tô devagando, peço desculpa. A comunicação, ela tem que ser clean. Todo mundo no mapa tem que saber o que os outros 4 estão pensando e estão fazendo. Então, tipo, se tiver um cara que tá fora da sinergia, é um ponto a ser explorado pelo outro time. É um ponto onde você pode perder o jogo, você pode perder uma vantagem, você pode entregar uma vantagem grande pro cara. Se sua comp não for uma comp boa pra voltar, você vai acabar vendendo o jogo aí, você vai estar entregando o jogo nisso. Então a comunicação, ela tem que ser curta, você não pode dialogar, tipo, galera, eu vou puxar bot aqui porque eu tô pensando isso, eu vi um vídeo do Diogo semana passada, ou etc, etc, etc. Você tem que comunicar, tipo, consigo push bot, vamos invadir jungle, consigo push bot, vamos daivar, consigo push mid, vamos rotacionar junto, procurar um pick-off. Tem o push top, vamos fazer um arauto, tem o push bot, tem o push mid, beleza, então a gente pode fazer um drag. Isso não é só das lanes, o jungle também tem que estar comunicando o tempo todo a rota dele. Por que isso é importante? Porque as lanes elas têm uma noção, mas se estiver bem comunicado e for trabalhado pelo coach, seja pontuado por um jogador do time, qualquer coisa que seja, isso vai poder ser aproveitado. Se o seu jungle comunica, você está no blue side, se o jungle comunica, vou fazer gromp, blue, vou farmar descendo. Você sabe que o seu jungle vai levar 6 campos até ele estar totalmente no bot side sem nada pra fazer, ou seja, é o tempo ali que ele tem para aproveitar alguma coisa. Então é exatamente isso que você recebeu de comunicação e é assim que você trabalha. Aí você vai comunicar pro seu jungle. Então beleza, daqui 3 waves, que vai ser o tempo mais ou menos, eu vou estar full puxado. Então você já começa a puxar um pouco na primeira, não muito forte, um minion ali só para jogar um pouquinho pra frente. Na segunda você já começa a estacar mago, na terceira, se der sorte ainda de ser uma wave de catapa, tá tudo perfeito. Senão você ainda vai ter uma wave grande, você vai conseguir pressionar. Vocês podem dar o dive, vocês podem invadir jungle, vocês podem fazer um drag muito de graça, porque se os caras forem contestar, vai ter um ADC dos caras perdendo 3 waves ali, o do mid também vai estar muito atrás e tipo, você nunca vai querer dar HP da torre do mid, porque se os caras pegar um arauto, você perdeu o T1 do mid e já dificultou muito você rotacionar o mapa. A comunicação ela tem que ser precisa e ela tem que ser em pontos importantes. Os times que não entendem isso vão ter dificuldade. Não vão ter dificuldade não, eles vão ter muita dificuldade de trabalhar contra um time que entenda isso. Por quê? Porque o outro time vai estar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eles vão estar trabalhando realmente como um time. Então você vai ter 5 jogadores prestando atenção na mesma coisa. O bot vai estar avisando que ele vai puxar. Então você vai ter um top recuando, você vai ter um jungle se direcionando para lá, você vai ter um mid jogando já pro bot side, porque ele pode ter um cover, e tentando pressionar a lane. Isso vai acontecer, você vai ter 4 caras no bot, o máximo que eles podem ter, sem estar sendo muito prejudicados, é 2, vai ser o support e o jungler, e com isso você não vai contestar nada. Se contestar, é bom pro seu time. Então, poucas pessoas entendem o quão importante é a comunicação. Isso é uma questão de laning phase. Como isso avança? Esse vídeo tá ficando longo, já peço desculpa, mas eu ainda tenho bastante coisa para comentar. Como isso avança? Durante o mid-game, você vai ter que estar muito focado no seu lane assignment. Por quê? Você sempre deveria ter, com um draft, uma coisa assim, um draft, um plano de jogo bem trabalhado, ou não, péssimo. Você sempre deveria ter pelo menos uma lane que consegue a pressão. E do jeito que o mapa é hoje, com as barricadas, com o spawn de campos neutros, objetivos neutros sendo mais rápido, você vai sempre ter alguma coisa pra fazer no mapa. Seja um dragão, seja um arauto, seja no mínimo pegar um scuttle e invadir jungle. Você nunca vai ficar sem nada pra fazer. Então você vai ter que estar comunicando bem esse lane assignment e ele tem que ser bem trabalhado também. Então tipo, vocês vão combinar. Tem um arauto. Seu top é um Vlad, seu bot é um Lucian Brown. O Lucian Brown geralmente vai ter pressão. Se não tiver, algo de errado não está certo. Então tipo, você vai querer jogar seu bot pro top. Isso é comunicação, gente. Como que a gente vai jogar aqui? Lane assignment. Lucian Brown vai pro top, ali tem arauto, ali tem objetivo. Não tem dragão, ou tem um dragão que a gente está disposto a não pegar, um dragão do oceano, uma coisa assim que não vai ser muito importante pro seu time. Então aí você sabe que seu Vlad vai estar lá no bot, ele não vai querer puxar, é improvável que ele consiga, mas mesmo que ele consiga, ele não vai querer puxar, ele pode ficar na torre, você não vai querer daivar um Vlad, porque se der bom, você matou um Vlad e perdeu um arauto. Se der ruim, o Vlad vai matar todo mundo e aí já acabou o jogo. Então o Vlad ele é seguro para esse tipo de situação. Então o jungle do cara não vai ter o que fazer no bot side, o seu Vlad vai estar farmando, vai estar de boa e você vai estar levando sua pressão pra lá. Isso é comunicação também, o time todo tem que estar na mesma página e isso só vai acontecer a partir da comunicação. Não adianta pensar que por experiência de jogar junto, por conhecimento prévio de jogo, isso vai acontecer. Se vocês não comunicarem, isso não vai ficar perfeito. Nunca vai ficar perfeito, mas não vai ficar ideal.
Então, o top sabe o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que o bot quer fazer, o bot sabe o que o top tem que fazer, então eles sabem que eles têm que pegar a pressão, porque senão eles vão estar invertendo, o Vlad vai estar sendo amassado na torre e eles não vão estar fazendo nada. Então eles sabem o que o Vlad está fazendo para o time ganhar um recurso, então eles sabem o que eles têm que fazer para isso ser válido. O Jungle também sabe que não adianta nada, na hora que o bot inverter, ele está farmando o bot side. E o mid sabe que não adianta ele ficar deixando push para ele tentar solar o cara na lane. É mais interessante ele avançar a lane e poder dar um cover pro Arauto. Um cover ou mesmo ajudar. Então, isso tudo é outro aspecto da comunicação. Tipo, assim, são 5 cabeças. Se esse cara tem uma ideia, esse cara tem uma ideia, esses 3 têm uma ideia, você já vai ter conflito. Não tem problema se as pessoas terem ideias diferentes, mas é importante que elas sejam trabalhadas de forma rápida dentro do jogo. Tipo, fizemos Drake bot, vamos puxar top, puxa bot, vamos inverter e pegar Arauto. Beleza, comunicação. Então o bot sabe que eles vão inverter. O jungle já avisa. Tô resetando, vou pro top side. Ele pode fazer 3 campos até a bot lane puxar o top e nisso ele ir pro Arauto. Mas com isso, o Vlad ouviu o que o time quer dizer, então ele vai tomar uma decisão sobre isso. Ele vai falar, beleza, vou ficar recuado, vocês puxam aí e fazem o Arauto, eu vou ficar recuado segurando pressão aqui. Suave. Beleza, tá todo mundo na mesma página. Se o Vlad falar, ó, eu consigo fazer um V2 aqui, mas é isso que o time quer, isso foi comunicado pra ele fazer? Não. Então ele vai estar com uma ideia diferente, apesar de várias pessoas do time poderem pegar um Arauto, ele pode estar givando uma kill, ele pode estar givando a torre do bot. Isso tudo é preocupante, isso tudo é perigoso. Isso são coisas muito simples é uma palavra forte, mas são coisas simples de você resolver com uma comunicação clean e trabalhada. É nesse ponto que eu gosto de abordar sobre a comunicação. Outro ponto muito importante para o late game, que vai ser a hora que vai estar rolando fight. Hoje em dia o jogo vai mais morno, são pequenas skirmishes trabalhando bem a pressão, e depois acabou a lane phase, mid game foi ali, drag, Arauto, drag, fight. Vai todo mundo querer arrumar as lanes, dar collapse e vai virar doideira, porque o mapa tá assim, você conseguiu 2 fights boa, o jogo acabou, você já levou muita coisa, muito objetivo, está muito na frente. Então esse é o interesse hoje no jogo. Então no late game vai ser a hora que vão estar rolando os grandes teamfights, 5v5, por aí vai. Nisso é importante a comunicação, porque seu top sempre vai ter TP. Se ele não tiver TP, vocês estão fazendo muita coisa errada. Então seu top sabe que se ele estiver puxando enquanto vocês estão pressionando em outro lugar, ele pode dar um TP ali, se o cara avançar ele perde minion, vocês fazem um 5v5, se no pior dos casos vocês estão denando minion em algum lugar. Isso é prevenção de risco também, vai ser um assunto de outro vídeo, mas eu chego nisso depois. Mas o bot só vai poder puxar, o grupo de 4 que está separado do seu top laner, só vai poder fazer essa pressão se tiver comunicado que ele tem um TP, como é o push da lane, tipo, eu consigo puxar esse bot, mas se eu avançar... Desculpa, tô focado em lane, estou visualizando um mapa. Eu consigo puxar essa lane, mas se eu avançar muito ele pode me solar. Então são 2 informações um pouco conflitantes, que aí o grupo de 4 vai ter que pensar nisso, trabalhar e comunicar como eles vão querer fazer. Beleza, a gente vem assim, você puxa e já joga um TP, a gente vai querer lutar como? Também a comunicação, como a gente vai lutar. É front to front, vai ser batendo cabeça, tanque com tanque, vai ser a gente voando na backline, nosso ADC, nosso mid, whatever, se virando ali, fazendo os milagres deles, que essa é a função do ADC, inclusive. Vai ser separado, a gente vai querer splitar os caras, a gente tem um Gragas, vai abrir pra dar um pick-off. Isso tudo tem que ser comunicado antes da fight. Isso não é intuitivo, isso não é óbvio, isso não é uma coisa que todo mundo tem que ter na mesma ideia. Pessoas têm visões diferentes do mesmo champion, visões diferentes da função dele. Mas quem tá com o champion é o cara que vai ter que falar, eu tô com champion X para jogar de tal jeito. Então essa comunicação é importante também. Você tem que combinar como vai ser a fight, se vai ser front to back, se vai voar na backline dos caras. Precisa estar comunicado também quem que a gente vai querer matar, a gente vai gastar tudo nele, a gente pode guardar recurso, qual que é. A gente vai proteger o ADC, vai ser kiteback. Isso tudo tem que ser comunicado previamente. Isso tudo vai ser trabalhado com as informações que você tem no mapa também. A gente tem um ward aqui, a gente tem um ward aqui, a gente tem Thai e Summoner Spell de vantagem, é uma hora de boa pra lutar. A gente tem 2 Summoner Spell de desvantagem, o ADC tá sem flash, então a gente não pode fazer um dive na backline. São muitas informações que são fáceis de ser passadas, porque você vai passando conforme elas estão perto de chegar, ou já chegaram no ponto, que é importante. Por exemplo, seu TP falta 90 segundos para voltar, você comunica 90 segundos pro meu TP. Seu time sabe que por 1 minuto e meio eles não tem você com eles. Então essa é uma informação que eles vão trabalhar, e você passou uma informação, seu time recebeu uma informação e eles discutem entre os 4 restantes. Beleza, a gente não vai lutar, a gente é risco 4v4, o top também não tem TP, o que a gente faz? Então,
A importância da comunicação, dá pra fazer um vídeo de 10 horas, não que eu aguente falar 10 horas, mas dá pra você fazer, porque são inúmeros aspectos. Em tudo isso que eu falei também, principalmente voltando pro ponto, são 5 cabeças diferentes, e você tem que deixar elas no mesmo mindset, é a importância de um shot caller. Vai ser um cara que vai receber essas informações, vai passar as dele também pra todo mundo que tá na página, e vai tentar tomar uma decisão. Tentar não, ele vai tomar uma decisão. É melhor uma decisão tomada errada do que nenhuma decisão. Lembre-se disso. Qualquer plano ruim é melhor do que não ter nenhum plano. Por isso a comunicação é tão importante. Cada um tiver uma ideia. Os 5 têm uma ideia boa, mas são ideias diferentes, não vai dar certo. Os 5 têm uma ideia ruim, mas os 5 têm a mesma ideia. Pode dar certo. Aí você está diminuindo seus riscos, você está caminhando por um caminho. Às vezes não é o certo, mas você está caminhando. Essa é a importância do shot caller. Ele vai receber as informações e ele vai falar. Isso é uma função que pode ser muito dividida. Por exemplo, um time pode ser um cara que é o shot caller, um cara que faz o lane assignment e um cara que roda o early game. O time pode ter o mesmo nos 3. O time pode ter, tipo, até onde eu sei, o Absolute faz um papel de shot call. Ele define muita coisa no mapa pra Team 1. Na NTZ eu acredito que ele não conseguiu fazer tanto isso, porque o desempenho dele não foi tão bom quanto foi na Team 1. De novo, quando ele voltou pra Team 1, ele conseguiu fazer o time rodar. Ficava tudo na mão de um cara. Se um cara chamar a responsa, falar, eu sei de jogo, eu sei tomar decisão, eu não tenho medo. Pode ser de um cara. Mas é importante que tenham essas 3 decisões, essas 3 funções sempre no seu time. Você tem um time T2, você tem um time T3, você tem um time de seus amigos da escola que vai jogar o campeonatinho valendo uma tubosa. Suave. 3 funções. Quem vai rodar o early game? Essa função, se não for o jungle, pode ser muito problemática. Mesmo se você tem um jungle meio... e seu mid é brabo e ele vai pegar push, vai criar vantagem na lane e vai rodar. O cara que vai rodar o early game. É interessante que seu jungle entenda como rodar o early game e saiba comunicar e receber informação. O shot caller, esse é o cara que vai definir o que vocês vão fazer no mapa. E alguém que deu lane assignment. Porque você não pode dar um reset sem falar de lane assignment, porque você vai estar correndo risco, você vai estar se arriscando a perder o jogo e tudo que tiver em jogo ali. Geralmente essas 2 funções são a mesma pessoa. Por quê? Porque é mais fácil o cara que sabe o que ele quer que seja feito definir como isso vai ser feito. Então se ele fala, a gente vai pro top, a gente vai em 4 pro top, deixa o top no bot, porque a gente vai querer forçar com o TP flanco. Ele tem essa ideia. Então ele já dá o lane assignment. Vamos 3 pro top, o mid push sobe, o top avança lá o máximo que ele conseguir e fica com o dedo no TP, fica de olho, fica telando a gente. Isso é prioritário. Também tem mais uma comunicação que eu prometo que já tô pra encerrar o vídeo, que é a call de foco. A call de foco é quem que a gente vai bater na teamfight. Normalmente quem dá essa call é o ADC, porque geralmente todo mundo tá querendo matar ele, fica mais fácil ele falar em quem ele tá batendo. E uma fight boa é uma fight onde os 5 focam o mesmo cara. Os 5 focam o mesmo cara, depois eles focam outro cara, depois eles focam outro cara, depois outro cara, depois outro cara. E aí você tem uma fight clean, porque você sempre vai estar em vantagem numérica. Não vai ser uma vantagem numérica, mas você vai estar otimizando seus recursos. Tipo, todo mundo foi lá, matou um cara, já um 5v4. Foi lá, matou outro cara, 5v3. Daí pra frente é só festa, só. A call de foco, ela é importante, como eu acredito e eu gosto de trabalhar que ela seja feita. O ADC fala primeiro, e ele vai ficar falando, a gente entrou numa fight, pulou um Sion nele. Sion, fala o nome do Sion até o Sion morrer. Mas ele não fica falando sozinho, ele pode ficar falando sozinho, mas não é ideal. O certo, essa é toda a minha visão de LoL, tá, gente? O certo é todo mundo que tá falando. Sion, falando e batendo. É difícil de acostumar isso no começo, por isso que é importante você trabalhar isso durante seus treinos, talvez. Se for jogar um duo com um amigo, aproveita os dois e já trabalha isso. Todo mundo falando, Sion, tô batendo no Sion, mato o Sion. Aí se alguém conseguir mudar, beleza, tipo, a ADC dos caras deu um overstep ali, ele tá fora de posição. Aí ele já fala, pega o Varus. Aí quem conseguir no Varus vai no Varus, quem não conseguir continua no Sion. Isso tudo é trabalhar com um plano. Pode não ser o melhor cara pra você focar numa fight, mas é o que eu falei anteriormente, eu gosto de reparafrasear o que eu falei. Um plano ruim é melhor do que nenhum plano, por isso é sempre importante você estar dando call de foco. Esses são, de maneira geral, todos os tipos de comunicações que existem dentro do LoL. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder me seguir nas redes sociais aqui vai ser muito, muito bom. No Twitter eu posto mais coisa relacionada a LoL, no Instagram menos, mas eu tento dar atualizações ali sobre a minha vida. E agradeço muito pelo vídeo. Eu ainda não defini o tema da próxima semana, então se vocês puderem soltar nos comentários, me mandar DM pelo Twitter, qualquer coisa, qualquer jeito que vocês tiverem para comunicar para mim,
vai ser bem interessante e eu vou tentar fazer o máximo que vocês forem pedindo aí, de aspectos que eu tenha bom conhecimento e que eu possa passar de uma maneira legal. O vídeo ficou meio longo, peço desculpa, mas agradeço a todo mundo que assistiu, valeu!